Sejam muito bem-vindas. Este é o programa Café com as Bordadeiras. Bom dia! Eu sou a Laura. E eu sou a Priscila. Nós somos as bordadeiras do Bordo Pedraria. Gente, o Café com as Bordadeiras é um programa que foi pensado com muito carinho para ajudar você a fazer os seus bordados. Com muita informação, mas sem complicação, hein? E o tema de hoje do nosso café é 3 passos para você fazer o seu bordado perfeito. Aí você pode estar pensando assim, nossa, meu Deus, que medo, que legal, 3 passos, não precisa ter medo. São dicas muito bacanas, dicas práticas, tá? Para vocês começarem no bordado de uma forma muito assertiva, de uma forma positiva. Vamos fazer o nosso bordado perfeito, hein? E a gente já começa esse programa com uma notícia muito legal, uma notícia muito boa, tá? Na quinta-feira que vem, não nessa semana, na outra, no dia 4 de fevereiro, a gente vai fazer um webinário online, 100% online, 100% gratuito, tá? E esse evento, é um evento que a gente vai fazer, tá? Vai ser uma aula super bacana, uma aula porreta para vocês, em que a gente vai ensinar 3 pontos básicos em uma única aula, tá bom? Em um dia só. Vocês vão aprender a fazer esses 3 pontos básicos, que são essenciais para qualquer bordado que você for fazer. Você vai aprender e nunca mais vai esquecer. E você vai usar para sempre no seu bordado, tá? Então, vai ser uma aula super legal e uma aula prática. A gente vai já direto para o aprendizado, tá? Peraí, deixa eu só virar aqui um pouquinho. Aqui. Ai. Tava meio desfocado aqui. Então, o que a gente vai aprender nessa aula? A gente vai aprender 3 pontos. O ponto tombado, o ponto torcido e o ponto corrido. Com esses 3 pontos, você depois vai poder variar, vai poder fazer eles de outra forma, vai poder criar bordados maravilhosos, tá? E o que mais? Você vai poder fazer com esses pontos tanto bordados mais simples, com um ponto só, usando só um tipo de ponto, quanto bordados mais elaborados, mais complexos, em que você vai combinar esses 3 tipos de pontos. Então, é uma aula que vale muito, é uma aula que não tem valor, não tem custo para você, mas ela tem um valor muito grande. Porque depois dessa aula, você vai aprender e você não vai esquecer mais. E você vai aprender de uma vez. Porque você vai aprender com um método que a gente desenvolveu para facilitar o seu bordado, tá bom? É um método muito bacana, vocês vão adorar. Então, essa aula é 100% online, 100% gratuita, tá? E vocês ainda vão receber um material de apoio super legal que a gente fez, né? Para vocês guardarem, porque a gente sabe que quando a gente tem uma aula, né? Quando eu fazia aula, quando a gente estuda, a gente vai na aula, a gente tá super empolgado, a gente gosta do assunto, anota tudo e tudo. Quando chega em casa, vai estudar, você fala, nossa, surge um monte de dúvida, esquece o jeito que começa a fazer, ou o jeito por onde que começa, como que termina. Então a gente fez um material de apoio para você ter, para você guardar, para você nunca mais esquecer como fazer esses pontos, tá bom? Então, marca aí na sua agenda. Quinta-feira, dia 4 de fevereiro, às 8 horas da noite, vai ser a nossa aula, o seu primeiro bordado perfeito. Gratuita, online, com material de apoio, com um monte de dica bacana para você aprender esses 3 pontos e não esquecer nunca mais, tá bom? Mas esse material, gente, que a gente fez é exclusivo, é só para quem estiver lá na aula, e daí a gente vai mandar depois para vocês, tá? Vamos lá então? Qual que é o caminho para um bordado perfeito, gente? A gente vai passar para vocês alguns pontos de aprendizado que são muito, muito importantes. Você tem que estar ali, ó, tem que estar ligada, tá? Para você poder fazer o seu bordado perfeito, tá bom? Então vamos lá falar do primeiro passo. Qual que é o primeiro passo para você fazer o seu bordado perfeito, dona Laura? Para fazer um bordado perfeito, você vai precisar aprender muito bem os primeiros passos no mundo do bordado. Vocês sabem quais são os passos? Como passar a linha na agulha, como dar o nó inicial, como segurar o tecido para bordar, como segurar a agulha para bordar certinho. Se você souber fazer tudo, praticar. Dito isso, você precisa dominar
essas ações. Por quê? Esses passos são todos passos muito básicos. Como é que você vai bordar se você não consegue passar a linha na agulha? Tá? Então, a gente sabe, a gente tem vídeo inclusive aqui no canal, tem vídeo no YouTube, no Facebook, no Instagram, ensinando como passar a agulha de uma forma, como passar a linha na agulha de uma forma mais fácil, tá? Mas quando a gente pensa assim, fala, Priscila, eu sei passar a linha na agulha. Tudo bem, a gente sabe numa agulha grande, numa linha fininha, numa agulha grossona. Mas numa agulha fininha, que é a agulha do bordado, a gente sabe que tem mais dificuldade. Então, esse é o primeiro passo para a gente fazer um bordado perfeito, é saber fazer as primeiras coisas, essas primeiras ações, esses primeiros movimentos iniciais muito bem. Isso te ajuda imensamente. Primeiro, faz você gastar menos tempo, porque você vai passar a linha na agulha mais rápido, você vai dar o seu nó inicial mais rápido. Por sinal, a gente tem 2 vídeos ensinando a dar o nozinho inicial, né? Então, para você saber como fazer, como que segura o tecido, como que é mais fácil segurar o tecido para você fazer o bordado, a gente vai ensinar também. Tudo isso que a gente falou aqui, que a dona Laura falou aqui, a gente vai ensinar na nossa aula, tá? A gente vai passar a linha na agulha, segurar o tecido, dar um nó inicial na agulha, tá? De 2 formas diferentes, que é bem legal, que eu também, uma delas a gente, inclusive, eu não conhecia, né? O nó de costureira, que é bem fácil, bem tranquilo. Como segurar o tecido, como segurar a agulha para bordar e como fazer um arremate básico. Porque o que adianta a gente fazer, chega no final, arremata de um jeito que desmancha o bordado ou que deixa o bordado solto. Então, esse primeiro passo dessas ações iniciais que a gente vai começar ali no bordado são muito importantes, tá? É muito importante a gente saber. E agora vamos falar do segundo passo. Depois de aprender os primeiros passos, você vai precisar aprender os fundamentos desses pontos, tá? E por que, Priscila, que eu preciso aprender o fundamento desses pontos? Não é só fazer o ponto. Você não vai lá e não vai me ensinar a fazer o ponto, e daí eu vou saber fazer o ponto, e pronto, acabou, eu já sei bordar? Por que eu preciso aprender o fundamento? O porquê daquele ponto ser daquele jeito, né? Não é só o como fazer, mas o porquê fazer daquela forma. Onde que isso é importante? Porque, gente, tudo que junto com o aprendizado daquilo que a gente está aprendendo, daquele ensinamento ali, a gente não esquece mais. E a gente vai fazer com muito mais qualidade e principalmente com muito mais consciência. Você está fazendo aquilo ali daquele jeito porque você sabe que é o melhor jeito ou é o jeito mais fácil, tá, de você fazer, e daí você, a partir disso, você vai fazer com muito mais qualidade, com muito mais tranquilidade, porque você sabe como e por que fazer aquilo. Vamos dar um exemplo, então, para a gente entender? Cozinhar arroz. Todo mundo que está aí assistindo sabe cozinhar arroz, não sabe? Você sabe, dona Laura? Eu sei. Eu também sei. Aposto que cada uma de vocês faz arroz de um jeito diferente. Mas vocês lembram, né? Todo mundo também faz arroz no automático, né? Então tem gente que põe um pouquinho de alho, tem gente que põe cebola, mas a gente geralmente faz no automático hoje, depois de já ter feito arroz umas 500.000 vezes. Mas quando eu não sabia fazer arroz, eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, como que faz arroz? E ela foi rapidão, não é rápido, é fácil. Quer ver como é fácil fazer arroz? Você vai e fala para a pessoa que ela precisa de uma panela, uma colher para mexer o arroz, um pouquinho de sal, precisa do arroz e água para fazer o arroz. Então, 1 medida de arroz, 2 medidas de água, você pega e vai lá e faz o arroz. Fácil, não é? Rápido de explicar, não é? Só que na hora de você fazer esse arroz, você pega o arroz, você põe na panela, você não sabe se põe óleo, se não põe, quanto de óleo. Era uma colher de sopa, era menos, era um pingo, era um fio de óleo. E agora? E o sal? É uma colherzinha, mas colherzinha do quê? De café, de chá, de sopa? É meia colher? É uma pitada? Como que eu faço isso aqui? Quanto que fica bom? Será que vai ficar muito salgado? Então dá aquele nervo, aquela preocupação de como fazer. A gente nunca fez. Então na hora da gente fazer, a chance, tá? Se eu só passar as instruções assim pra você pensando conscientemente no arroz, pega uma panela com uma colher de sopa de óleo, com uma meia colherzinha de chá de sal, e é uma medida de arroz, mas uma medida qual? É um copo americano? É uma xícara? Eu vou cozinhar para 3 pessoas. Quanto que eu faço de arroz? Olha, só pra gente fazer um arroz básico, quantas dúvidas surgiram.
E quantas panelas de arroz deram certo de primeira? O seu arroz deu certo de primeira? O meu ficou horrorento, ficou horrível. O primeiro ficou muito empapado, o segundo eu queimei. Até hoje, se eu descuidar, eu queimo o arroz. É uma medida de arroz para 2 de água. Essa água, eu coloco fria, eu coloco quente, eu coloco que horas? O que eu faço com o arroz? As chances de você fazer um primeiro arroz horrível, incomível, são muito grandes. Se você passa só as instruções assim e larga a pessoa. Então, quando a gente explica os fundamentos de um arroz bem feito, olha como muda a explicação, como muda a sua consciência de fazer o arroz. Primeiro, você pega uma panela, põe a colherzinha de óleo, uma colher de sopa, pouquinho. Aí você põe uma medida de arroz. Que medida que é essa? Pode ser um copo americano, pode ser xícara, pode ser a medida que você for usar para a quantidade de pessoas, né? Então vamos lá, eu vou fazer um copo americano de arroz. Aí duas medidas de água eu já vou esquentar antes. Põe a água para esquentar e daí vai ali, põe o arroz na panela, põe a meia colherzinha ali de café. Eu gosto de pouquinho sal, tá? E daí eu vou mexendo ali, ponho no fogo normal. E vou mexendo e vou fritandinho esse arroz aí. Eu dou essa fritadinha nele. A hora que a água já esquentou, eu meço 2 copos de água ali, tá? De água quente e ponho no meu arroz. E daí eu ponho uma tampa, eu deixo meia tampada a panela e abaixo o fogo, deixo o fogo de médio para baixo, tá? O fogo médio baixo eu deixo. E deixo ali até secar a água. A hora que secou a água, o que eu faço? Desligo o fogo, tampo a panela e deixo ele terminar o cozimento com a panela tampada. Porque daí ele termina de crescer, ele termina de chegar só com o calor da panela ali. É assim que eu faço arroz. Eu tenho certeza que cada um de vocês deve fazer de um jeito, às vezes, um pouquinho diferente, porque já adaptou ao seu gosto, quanto você gosta de alho, quanto você gosta de cebola, se põe tempero ou não. Eu faço o arroz desse jeito, quase um gohanzinho, sem sal, com pouco óleo, deixo ele bem basiquinho. Vocês viram a diferença na hora de você entender como é que faz esse arroz? Olha como é diferente, como esse arroz que a gente explicou melhor, que a gente explicou o fundamento do porquê pôr a fazer assim, dar essa fritadinha, entendeu? Você vai ajudar o cozimento dele. A gente põe água quente pra quê? Porque daí ali ele não perde calor, ele já vai cozinhando. Você já entendeu como faz. Na hora de cozinhar ali, você abaixa um pouquinho o fogo para não queimar, para não cozinhar muito rápido, ele não ficar muito cru. Chegou no final, secou a água, você tampa e ele termina de cozinhar com o calor da panela. Quando você tem os fundamentos, você aprende de uma forma diferente. Com o arroz é assim. E com o bordado também é assim, tá? Então, com o tempo, no bordado é a mesma coisa. Se eu explico para você como fazer o ponto tombado, por exemplo, eu vou explicar para você o fundamento do ponto, por que fazer daquela forma. Você replica o ponto, mas você não vai entender a mecânica do ponto. Então, o dia que você for bordar uma peça diferente, que o espaço para você aplicar o ponto tombado for maior ou menor, você pode ficar perdido ali na hora de fazer. E você entendendo o fundamento do ponto tombado, entendendo como ele funciona, qual é a mecânica dele, você vai fazer ele em qualquer peça. Tendo um espaço maior, tendo um espaço menor, você vai entender como fazer e você vai replicar esse ponto tombado muito mais fácil. Você sabe o fundamento dele. Fazer, mas você sabe também o porquê, certo? Então, se você não aprende, se você aprende o fundamento de um ponto, você também vai aprender e não vai ser nunca, tá bom? E agora vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é a repetição, é o treino. Aí você fala assim, ai Priscila, ai Laura, não preciso treinar, entendeu? Eu fiz aqui 2 vezes, o meu ponto tombado ficou chuchuzinho, ficou lindo, eu não preciso treinar. E daí você ainda vai passar para nós aí o material, eu não vou esquecer como é que faz o ponto, tá? Mas gente, na hora que você tá bordando, na hora que você tá na prática, dificilmente você vai lembrar daquela apostila que você fez, o curso ali que você fez a aula com a gente e você aprendeu a fazer o ponto tombado. É interessante você ter esse conhecimento já grudadinho, guardadinho dentro de você, para você não esquecer mais, tá? Então, qual que é o terceiro passo para você atingir o seu bordado perfeito?
Além de você saber as ações iniciais que você tem que ter ali, os fundamentos, né? Os passinhos básicos, o básico do básico, passar ali na agulha, segurar o tecido e tal. Você tem que saber o fundamento do ponto e você tem também que treinar, você tem que repetir. Então, você vai fazer uma vez, você vai fazer duas, você vai fazer três, você vai fazer quatro, vai fazer quantas você quiser. A gente recomenda que você faça no mínimo 3 vezes, que você treine esse ponto, tá? Para quê? Que é para você criar uma coisa que chama memória, tá? Isso vai internalizar esse aprendizado, vai fazer você fixar esse aprendizado para você não esquecer mais, para ficar mais difícil de você esquecer e de você perder esse conhecimento, tá? Você vai criar 2 tipos de memória diferentes. A primeira memória que você vai criar é a memória muscular. Como assim, Priscila, memória muscular? O que isso tem a ver com o bordado? Gente, quando você vai repetindo o movimento, você vai acostumando o seu corpo a fazer aquele movimento. Então você acostuma o seu ombro, você acostuma a sua mão, você acostuma o seu braço, você acostuma todo o seu corpo. Você está sentado aqui com o bordado na mão, com a agulha, e você vai repetindo esse movimento. A sua mão vai acostumando a fazer esse movimento, o seu braço, o seu pulso, o seu ombro, tá? O seu corpo inteiro. Quanto mais você repete o movimento, vai chegar um momento em que ele vai ficar mais automático. O seu corpo vai acostumar a fazer. Então você vai fazer de uma forma mais prática, tá? Essa é a memória muscular. Existe a segunda memória que você vai criar aqui, que você vai desenvolver, que é a memória óptica. Mas como assim ser uma memória óptica, você pode pensar? A memória óptica é referente a você se acostumar com o tamanho do ponto, com a distância entre os pontos, tá? Porque num primeiro momento vocês vão ver a dica sensacional no nosso material, como que a gente vai ensinar vocês nesses pontos. A gente desenvolveu um método que é super fácil de você fazer o ponto já no tamanho certo, na distância certa. Mas esse risco que a gente vai passar para vocês e esse jeito de fazer o bordado, você não vai usar ele de repente na peça que você for fazer, no seu outro bordado. Lá você já vai ter que estar prática no ponto. Quando você for bordar a sua camiseta, bordar o seu vestido ou fazer uma roupa de cliente, você não vai pegar o nosso risco e ficar ali fazendo, riscando. Você já vai pro prático. Você vai fazer o risco e já vai bordando. Mas para isso, você vai ter que estar acostumada com o tamanho do ponto, com a distância do ponto, com quantas pedrarias você vai pegar. E essa memória é a memória óptica, que você vai olhar ali e você vai estar olhando na sua agulha quantas pedrinhas tem ali, você vai dar o ponto, você já vai saber a distância entre os pontos, o tamanho do ponto que você tem que fazer, dependendo das pedrarias que você tem na sua agulha, do tipo de pedraria que você está usando. Então isso é a memória óptica que te dá. Mas você vai desenvolver essa memória muscular e essa memória óptica como? Treinando, tá? Treinando. Então, quanto que a gente treinou já na vida? Muito. Cada bordado novo que a gente faz é um novo treino. Cada peça nova que você faz é um novo aprendizado. Entendeu? Deixa eu só tirar, gente, o barulho do celular aqui, que eu esqueci. O bicho tá barulhando aqui, pronto. Então, o que acontece? Como que você vai desenvolver essas memórias? Elas vão te ajudar a bordar mais fácil? Com certeza! Elas vão te deixar prática. Você vai pegar o bordado e você vai saber fazer, tá? Mas para isso você vai ter que treinar. Então a gente recomenda que vocês treinem sim, treinem bastante, treinem com vários tipos de pedraria. Então você vai fazer um ponto tombado, você vai poder fazer ele com canutilho, você vai poder fazer ele com vidrilho, você vai poder fazer ele com miçanga, você vai fazer ele com a pedraria que você quiser. E cada pedraria tem uma particularidade, tem um tamanho, tem um jeitinho de fazer. E como é que você aprende isso? Você aprende isso treinando, gente. É só treinando, tá? Então, com o tempo, vocês vão desenvolver essa memória muscular e essa memória óptica. E isso vai ajudar vocês a fazerem o bordado de vocês cada vez mais bonito, fazer os pontos cada vez mais regulares, iguaizinhos, perfeitos. Independente do tipo de pedraria, independente do tamanho,
se é mais largo, se é mais estreito. Tá? É por isso que é tão importante a gente desenvolver a memória muscular e a memória óptica, tá bom? Então, um exemplo que a gente pode dar, pensa uma coisa com a gente aqui. Imagina uma bailarina, tá? Para você que de repente aí dentro da sua cabeça está pensando, eu não preciso de treino, eu não preciso, Laura, treinar, eu sou muito boa, eu faço 3 carreirinhas do ponto, eu já entendi como é que faz, eu tô perfeita aqui. Pensa numa bailarina. A bailarina, ela vai desenvolver ao longo dos anos, de todos os treinamentos dela, ela vai aprender cada passo e ela vai repetir esse passo até ela ficar porreta, até ela ficar sensacional, perfeita no passo. Para ela aprender outro e outro e outro, e depois ela junta tudo e ela dá aquele show, aquele espetáculo para nós, num espetáculo de balé, num show de dança, né? Que é aquela coisa tão maravilhosa que ela dá aqueles passos com leveza, com facilidade. A gente olha para ela e pensa assim, nossa, dançar é fácil, ser bailarina é muito fácil, porque ela faz de um jeito que parece muito fácil, mas ela treinou muito, ela suou muito para chegar até ali, para fazer aquele passo perfeito como se fosse fácil. Mas a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que é difícil. Ela precisa de muita força, o corpo dela precisa, os músculos dela já tem ali dentro deles a memória de cada passo. É por isso que ela faz com aquela facilidade. Tá? Porque ela já desenvolveu essa memória, o corpo dela sabe exatamente como fazer aquele passo. Mas não vamos falar de bailarina não, vamos falar de outra coisa. Vamos falar de um pedreiro. Tá? Um pedreiro, que é um trabalhador manual, ele está ali levantando uma parede. Às vezes a gente passa e a gente nem percebe o jeito como ele faz aquele trabalho ali. Se você ficar observando, ele bate a massa e depois ele vai colocando um tijolo em cima do outro com o cimento no meio. E na hora dele rebocar a parede, ele pega aquela colher de pedreiro e ele joga assim o cimento, ele vai jogando na parede e daí vai alisando com a colher e vai jogando. Aquele jeito como ele joga não parece facinho? Nossa, mas é tão fácil levantar uma parede, é tão fácil fazer um reboco. Pega uma colher de pedreiro um dia, eu sei porque eu já fiz isso, eu achei muito bonito e achei fácil. Falei, nossa, que legal, quero fazer também. Eu peguei a colher de pedreiro, peguei o cimento e joguei na parede. O meu cimento não chegou na parede, o meu cimento caiu antes, porque eu não sei fazer. O meu corpo não sabe fazer. Aquele movimento ali precisa de uma força muito grande, porque o cimento é pesado e precisa de um jeito certo de fazer. Ele mexe o pulso de um jeito que ele joga assim, ele dá um efeito no cimento e o cimento vai e cola na parede. E parece muito fácil, mas não é nada fácil. O pedreiro, gente, ele tem já anos de prática para fazer aquilo ali. O corpo dele já sabe fazer. Ele sabe qual é a força que ele vai aplicar e o movimento que ele vai aplicar para jogar aquele cimento grudar na parede. Aquilo ali tem toda uma técnica. Então, quando você olha o pedreiro, respeita o pedreiro, porque o trabalho dele, primeiro, que é pesado, e segundo, que ele é cheio de técnica e cheio de segredinho também, tá? Não é só bordadeiro e só bailarina, não. Todas as profissões têm essa técnica, tem esse jeito de fazer, tem o como fazer e o porquê fazer, tá? Então, o como é o jeito que a gente vai fazer, o movimento que a gente vai fazer. E o porquê é o fundamento. Por que fazer aquele movimento daquele jeito? Que é para você fazer com mais facilidade e com perfeição. Para o seu trabalho ficar, ó, perfeito, ficar chuchuzinho, tá? Então, tem que saber o fundamento? Tem que saber o fundamento, sim. E como que a gente aprende o fundamento? Agora a gente chega no nosso. Vamos chegar aqui nos finalmente? Então, o quarto passo depois de você aprender os fundamentos, tá? É você repetir, aí você vai criar, aí você vai fazer os seus bordados. Ah, Priscila, mas você falou ali no começo da sua live aqui, no começo do Café com as Bordadeiras, que eram os 3 passos perfeitos para o meu bordado. Aliás, os 3 passos para eu fazer o meu bordado perfeito. Sim, os 3 passos, tá? Primeiro, vai aprender as ações básicas para você começar. Você tem que saber tudo isso, saber bem, para você fazer bem o seu bordado. Passar a linha na agulha, segurar o tecido, dar o nó inicial, dar o nó final, fazer o arremate. Segundo passo, entender os fundamentos de cada ponto. A gente vai mostrar para você como faz e vai explicar por que faz. Então é o fundamento, você vai aprender o como e o porquê dos pontos. E o terceiro passo é o treinamento. Repetir para você chegar na perfeição, tá? E qual que é o quarto passo? Fazer seu bordado, aí você é livre.
você já sabe o ponto, você já sabe como fazer, daí você vai criar os seus bordados, tá bom? Então, vamos falar o quando? Isso. Gente, quinta-feira que vem, não dessa semana, na próxima noite, a gente vai fazer essa aula super bacana. Vai ser uma aula só, onde você vai aprender como fazer e a gente vai te passar ainda os fundamentos dos 3 pontos básicos de bordado. Ponto tombado e ponto torcido. A aula é 100% online, 100% gratuita. Você vai acompanhar a gente aqui, vai aprender a fazer esses pontos, não vai mais. E a gente ainda vai fornecer o material, onde tem ali o explicadinho, tintim por tintim, para vocês aprender a fazer esses pontos e não esquecer mais, tá? Então já marca aí na sua agenda, marca aí, põe uma notificaçãozinha. Então, não está disponível ainda o botãozinho para inscrição, tá? Lá, mais tarde eu vou soltar aqui, eu vou soltar no Facebook, vou soltar no Instagram, vou mandar no Telegram também. Você já está no nosso grupo de Telegram, gente? Se não tá ainda, dá uma olhada aqui nos nossos vídeos aqui no YouTube, na descrição deles tem lá o nosso botãozinho pro Telegram. Aqui no Facebook, aqui no Instagram também tem, tá? Na descrição ali dos nossos vídeos, você vai achar o nosso botãozinho pro nosso grupo de Telegram. Entra lá também, depois eu vou mandar lá também o link para fazer inscrição na nossa aula, o seu primeiro bordado perfeito. Você vai aprender 3 pontos em uma aula só. Vai ter material de apoio. Esse material você vai poder baixar, guardar com muito carinho, muito amor, porque é um material que a gente fez para ajudar você a aprender o ponto, aprender esses 3 pontos de uma vez. Entender o como faz, entender o porquê faz, não vai esquecer nunca mais. Não esquece mesmo. Exato. E vai aprender com uma facilidade muito bacana, porque é um método que a gente desenvolveu, gente, para ensinar você a fazer o ponto de um jeito muito fácil. Você vai aprender muito mais rápido. Por quê? Porque a gente já sofreu muito para ensinar, para aprender a bordar, a gente sofreu muito. E depois, na hora de ensinar, a gente também sofreu muito. Mas agora, a gente aprendeu esse jeitinho, desenvolveu esse método que você vai aprender, ó, chuzinho, tá? Você vai aprender facinho a bordar com a gente, tá bom? Então, daqui a pouco eu já solto aqui o botãozinho para fazer a inscrição. Vou colocar no Facebook, no Instagram, no Telegram. Entra lá no nosso grupo de Telegram se você não está inscrita ainda, tá bom? Para você acompanhar um monte de dica, um monte de coisa. E essa era a nossa dica de hoje, para você aprender a fazer seu bordado perfeito. 3 passos, tá bom? 3 passos e uma aula. Então, quinta-feira, dia 4 de fevereiro. Tá? São os 3 do nosso bordado para você nunca. Beleza? Bora bordar com a gente então? Vamos embora. Vamos lá com a gente, hein? Então, gente, esse era o nosso café com as bordadeiras de hoje. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, tá? Estamos aqui ainda, tá aberto aqui, pode fazer onde você estiver. A gente tá no Instagram, tá no Facebook, tá no YouTube. Se tiver alguma dúvida, se de repente a hora que acabar a live ficou com alguma dúvida, quer fazer uma pergunta, manda pra gente. Manda no Instagram, no Facebook, tá bom? E esse vídeo aqui, eu vou tirar ele do ar daqui a pouquinho, tá? Mas vai ficar gravada essa live. Eu vou subir ela daqui a pouco, tá bom? Mas eu vou editar tudo bonitinho, colocar uma aberturinha pra vocês, tá bom? Então, muito obrigada por estarem com a gente até agora. Um grande beijo pra vocês. E loguinho eu subo o vídeo e lá já vai ter o link para vocês fazerem inscrição, tá bom? Na nossa aula, o seu primeiro bordado perfeito. Gente, obrigada e um beijão. Beijo, bom dia para vocês. Bom dia.